Olá, pessoal. Então, nós chegamos na aula desta semana, conteúdo novo, semântica. O que é a semântica? É a parte da gramática que estuda o significado das palavras, expressões e termos, né? Ela está ligada diretamente ao sentido conotativo nos contextos diversos e interpretações diversas, tá? O que é a conotação a gente vai ver aqui mais pra frente. Obviamente, então, a semântica também está intrinsecamente ligada à sintaxe, que é a gramática, né? A sintaxe é a gramática, tá? Se houver uma mudança de conativos, por exemplo, verbos ou expressões, o sentido daquela palavra também vai mudar de acordo com o contexto. Então, o que isso quer dizer? Estudar semântica não é só saber que o significado de tal palavra é tal coisa, tá? Porque dependendo do lugar que ela vier dentro de uma frase, vai mudar todo o significado dela. Então, por isso que a gente diz que a semântica é o estudo da palavra no seu contexto, no lugar que ela está naquele momento. E não, por exemplo, no que está lá no dicionário, porque às vezes o que está no dicionário é mudado porque a pessoa usa aquela palavra num sentido conotativo, com outro sentido que não é o original, tá? Como dominar, então, a semântica? Para estudar isso, é necessário interpretar o texto, dominar a significação, né, que significam as palavras, claro, ampla, específica, ou seja, o que o texto quer dizer com aquela construção, né? A semântica permite uma maior comunicação também, né? Os conceitos mais populares dentro da semântica é sinônimo, que a gente já vê lá desde o primeiro ano, segundo ano, quando a gente começa na escola, que daí vem então o nome sinonímia, né? É utilizado para expressar o mesmo sentido com palavras diferentes, tá? Mas o que pode acontecer no concurso é que a palavra escolhida não quer dizer exatamente a mesma coisa que diria no dicionário, né? Então, o sentido precisa estar de acordo com aquele texto. Por exemplo, o verbo criar e produzir podem ser considerados sinônimos, mas se a gente for lá no dicionário, eles não têm muito, né, significação. Almejar e desejar também são sinônimos, né? Agora, os antônimos é o contrário, né? Justamente o contrário, apresentam significados totalmente diferentes, tá? Na prática, pode-se dizer que é mais fácil observar os antônimos, já que as ideias que se contradizem parecem ficar mais óbvias na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, advérbio bem e mal, com L, são antônimos, a gente sabe disso, né? As palavras vivo e morto também. Mas dependerá muito do contexto, como aliás praticamente tudo na língua portuguesa, tá? Homônimos são aquelas palavras que apresentam muita semelhança entre a escrita e a sonoridade, som, né, a fonética, e ainda possuírem significados diferentes. Por exemplo, palavras homógrafas. A escrita é igual, mas a pronúncia é diferente, que nem o substantivo almoço, né, o almoço, é pronunciado diferente do verbo almoço, né? Olha que a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. Já a fruta manga tem a mesma pronúncia da palavra manga, né? Manga da roupa, né? Denominada peça do vestuário. Então, manga, fruta e manga, roupa tem a mesma pronúncia, a mesma escrita, tá? Palavras homófonas. Essas têm a pronúncia que é quase igual, mas a escrita é diferente. Por exemplo, ascender, né? De se elevar, de subir, com SC, é a mesma pronúncia do acender, de ligar alguma coisa. O cinto, né, do sentir, é a mesma pronúncia do cinto de roupa, só que a escrita é diferente, tá? E as palavras perfeitas são aquelas que possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia, como o verbo ceder, né, que no presente fica cedo, né? Eu cedo o lugar, e o substantivo cedo, que também é igual na pronúncia e na escrita. Então, homógrafas, grafia é a parte escrita. Quando a palavra for homógrafa, é porque ela é escrita igual. Homófona quer dizer fonética, né? Pronúncia. Quando uma palavra for homófona, quer dizer que a pronúncia dela é igual, mas a escrita não, tá? Parônimos, então, são aquelas que a pronúncia das palavras pode ser parecida, mas a grafia é diferente, né? Então, a pronúncia e a grafia vão ser diferentes, por isso elas são parônimas, ó. Discriminar, né? E discriminar, tá? Tirar o crime de alguém e dar destaque a alguém, tá? Não sei se você sabe, mas discriminar é, né?
ceder perdão, né? E discriminar é dar destaque, é fazer, né, ali uma seleção, tá? Polissemia também está relacionada com homônimos, tá? A polissemia ocorre quando a palavra pode até ter uma grafia fixa, mas o seu significado é completamente diferente e depende do contexto. Por exemplo, a palavra banco pode escrever inúmeros significados. Um banco, um assento de praça, um banco, assento de madeira, né? Um banco, instituição financeira, o banco do verbo bancar. Então, é a mesma palavra que tem vários significados. Isso se chama polissemia, que nem a palavra manga, que tem vários significados, tá? Conotação, então, é quando o significado de uma palavra não é aquele que está escrito no dicionário. Por exemplo, o meu coração arde, né? De amor por ti, queima de amor por ti. Será que o coração tá ardendo ou tá queimando verdadeiramente? Não, né? A gente usa esse queimar num sentido figurado, como a gente diz. Então, conotação, sentido figurado. É aquele que não está escrito no dicionário. Enquanto denotação, e eu sempre gravo isso para concurso, denotação, dicionário. Conotação, figurado, tá? A denotação é o sentido literal, é aquele sentido que está no dicionário, ok? E nós temos ainda também dentro da semântica, né, a colocação pronominal, que é onde nós colocamos os pronomes. Dá-me um cigarro, né? Que seria o correto. Me dá um cigarro não existe na língua portuguesa. Porque esse me, né, pronome oblíquo, ele tem que estar ali depois do verbo. Mas existem casos em que ele pode estar entre o verbo, existe casos que ele pode estar antes do verbo, depois do verbo, mas a gente vai ver isso numa aula específica, porque é um conteúdo bem longo, e a gente vai tratar disso numa próxima aula, tá? Agora, eu sei que eu expliquei bem rapidamente, não dei muitos exemplos, porque esse tipo de conteúdo precisa ser feito na prática. A gente tem que ver se a gente conhece realmente as palavras e os seus significados, tá? Eu encontrei, não é um conteúdo que cai muito na banca La Salle. Eu encontrei algumas questões de concurso de outras bancas. Eu vou colocar ali um quiz, vocês vão responder e automaticamente vai aparecer a resposta correta e vocês já vão ter a nota de vocês. E também uma ou duas questões que eu achei ali de semântica, né, que é do significado das palavras dentro dos textos da banca La Salle. Vocês vão retornar lá, vão fazer, né, vão perguntar nos comentários as dúvidas que vocês tiverem para o vídeo de correção que vem logo após aí daqui a uns dias. Abraços, bom trabalho!